Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um webinar do Grupo Jaime Câmara. Estamos aqui durante todo esse processo trazendo novas informações e principalmente ajudando todos que possam se reinventar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas também. E momento importante esse que estamos agora, na retomada da nossa economia. Lembrando que mesmo em momentos difíceis, várias empresas aprenderam a crescer e cresceram durante essas crises. Então hoje nós vamos falar de inovação, empreendedorismo, de ações estratégicas, de adaptações e de como se destacar em tempos de adversidades e também tempos de crise. A nossa conversa vai ser com Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Magazine Luiza, que está aqui conosco, mas para desejar um bom dia a ela e a todos que estão nos acompanhando e fazer essa abertura, eu já convido o CEO do Grupo Jaime Câmara, Breno Machado, para dar essas boas-vindas a Luísa Trajano. Muito bom dia, Breno. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Obrigado a todos por participarem desse webinar. A audiência de todos que estão nos assistindo nos honra muito, nos inspira a continuar trabalhando aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, para continuarmos fazendo jus ao tempo e à atenção de vocês. Reinvenção, transformação, são termos dentre os mais utilizados, eu diria que quase que banalizados pelas empresas hoje em dia, né? E um dos objetivos desse encontro virtual nosso é justamente jogar um pouco mais de luz e significado nesses termos. No universo aí dos negócios, reinventar-se, diga-se de passagem, é para melhorar a performance, né? Não significa simplesmente reduzir custos. E quando a gente consegue combinar as melhorias operacionais com movimentos estratégicos no portfólio, é que a gente consegue realmente capturar aí os benefícios de uma forma exponencial desses movimentos de transformação. Agora, reinventar-se, ele exige clareza e comunhão de objetivos, exige alocação, um foco forte na alocação de recursos, um trabalho intenso e orquestrado de todos na organização, e isso são coisas simples de se falar, mas muito difícil de se realizar. Principalmente quando a aceleração das mudanças na nossa sociedade, aí potencializadas pelo universo digital, pela inteligência artificial, pela virtualização das relações sociais e de consumo, pela própria pandemia que nós estamos vivendo em si, com seus impactos econômicos e também no distanciamento social. Então, tudo isso tem representado aí desafios da mais alta ordem para os gestores e para os empresários de hoje. Inclusive o desafio de enxergar e preservar o lado humano nessas interações com clientes, com colaboradores, com o outro, né, de forma geral. E encontrar a fórmula de sucesso nesse mundo em ebulição é uma coisa que às vezes requer os esforços de uma vida inteira. E é para aprendermos com as experiências de quem passou por isso e continua passando por isso, promovendo transformações de indubitável sucesso, que nós temos o prazer hoje aqui de conversar com um ser humano da mais alta grandeza, né, uma das mais proeminentes empresárias da nossa era, uma das pessoas mais influentes, um autêntico agente de transformação na nossa sociedade atual. Luísa Helena Trajano, é maravilhoso tê-la conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado pelo seu tempo. E eu passo agora ao Anderson, a Silvana e a Mariane para darmos andamento aí à nossa conversa, que nós temos muitas perguntas para te fazer. Anderson, por favor. Com certeza, Breno, nosso muito obrigado. Como o Breno já disse, né, a gente vai recebê-la, ela que é formada em Direito pela Faculdade de Direito em Franca, isso em 72, transformou a rede de lojas da família no interior de São Paulo em uma das maiores, um gigante do segmento de varejo em todo o país. Conta hoje com mais de 800 lojas em 16 estados, 23 mil funcionários. É uma das 3 mulheres mais influentes do país, segundo a revista Forbes. Lidera o grupo de mulheres do Brasil, começou em 2012, eram 50, hoje já são 4 mil.
É atuante no dia a dia do país, fez, por exemplo, parte do Conselho Público que supervisionou as Olimpíadas, as obras das Olimpíadas do Rio em 2016. Muitas atuações, muita coisa para nos dizer, e nessa conversa participa conosco a editora-chefe do jornal O Popular, Silvana Bittencourt, e também a coordenadora da rádio CBN Goiânia, Mariane Ribeiro, nossos colegas aqui de Grupo Jaime Câmara. Sejam bem-vindas, meninas, muito bom dia a todos. E nosso bom dia a Luísa Helena Trajano, que já está aqui também conosco. Muito obrigado por destinar aí seu tempo para conversar conosco. E eu queria já começar nessa questão que colocamos aqui. Falamos em inovação, reinventar, enfrentar momentos adversos. São palavras tão bonitas, né, doutora Luísa Helena Trajano, mas na prática, elas podem ser usadas e colocadas para funcionar de verdade? Bem-vinda. Bom dia, Anderson, bom dia, Breno, Mariana, Silvana e todos vocês aí, desses 24 canais de distribuição maravilhoso. Eu falo que sobreviver canais de comunicação nesse momento também merece todos os nossos aplausos. Então, o Grupo Jaime Câmara, meus parabéns, uma honra estar chegando nessa região tão importante. O Magazine Luiza está chegando em Brasília com lojas físicas, então, muito obrigado. Goiânia a gente já tem, então é um prazer estar aqui com vocês. Olha, Anderson, eu costumo dizer que inovação e relacionamento, atendimento é a única diferença que vai fazer. Não é agora, a epidemia simplesmente acelerou isso. Inovação, e não tem jeito se você tem inovação sem a tecnologia, mas tudo por trás, como o Breno falou, tem uma pessoa, tem o ser humano que tem que estar envolvido, e é isso que a gente acredita. Mas eu costumo dizer que a gente está cansado de diagnóstico, cansado de teoria. Eu estou cansada. Então, quando eu vejo muito diagnóstico, muita teoria, eu falo, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer, vamos fazer. Então, eu sou uma das pessoas que mais faço acontecer. Sabe por quê? Uma das que faz acontecer. Porque eu sou meio caótica. Primeiro eu quis o caos, depois eu ponho a ordem. E eu sempre sou meio startup. Porque startup, gente, eles vão fazendo, se der errado, muda, e eu não tenho muito compromisso com o erro de jeito nenhum. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu tenho compromisso de não errar a mesma coisa 2 vezes. Então, depois a gente vai falar um pouco de inovação, eu vou falar como é que eu vejo inovação, mas eu tenho jeito, tem que fazer acontecer, tem que ir fazendo e aprendendo, multiplicando acerto, mas não pode ficar esperando. Enquanto não tiver tudo pronto, enquanto eu não tiver todo o dinheiro, Se fosse assim, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. E antes, desculpe, eu corrigi um pouquinho, o Magazine Luiza tem 1.150 lojas. A epidemia pegou a gente fechando todas as 1.100 e poucas lojas de uma vez. E a gente vai falar isso também um pouco. Eu quero passar agora para a minha gratidão por estar aqui com vocês. Tá certo, Luísa. A Silvana, a Bittencourt e a Mariana vão participar conosco, viu, Luísa? Fazendo as suas perguntas, suas participações. Estamos todos sem máscaras, porque todos nós estamos em ambientes fechados, específicos nossos, nos estúdios, na redação da TV, da rádio. Aqui minha máscara. Então, como estamos em espaços fechados nossos, estamos ficando sem a máscara por isso. E a partir de agora, a nossa conversa vai ser assim. Silvana, Mariana vão participar, junto com a Luísa, para que a gente possa trocar essas ideias. Eu queria já aproveitar aí essa sua fala, você falou do fechamento de 1.100 lojas, mais de 1.100 lojas do Magazine Luiza, e você foi uma das empresárias que primeiro defendeu o isolamento social. Quer dizer, uma situação complicada, um dilema complicado aí entre saúde e economia. Nós aqui em Goiás, nós ficamos com alguns segmentos com mais de 120 dias de portas fechadas, reabrimos há poucas semanas, mas ainda estamos numa situação muito crítica da pandemia, com uma curva ascendente ainda, com números altos de casos, de óbitos e de transmissão. Quer dizer, pela lógica sanitária, a gente deveria estar fechado novamente, mas pela lógica econômica, isso seria complicado, me parece que seria inviável. O que você pensa disso? Qual seria a solução para esse dilema, Luísa? Ô, Silvana, eu até cheguei a falar com o governador de Goiás na época, porque ele fechou por 14 dias, abriu, e ele falou, Luísa, eu sou médico, eu tenho que fazer assim. Eu falei, com saúde a gente não se brinca, só tem que aceitar. O que eu mais entendi na época é que eu não podia, ninguém sabia nada. A única coisa que nem políticos, nem empresários, nem a medicina
a gente tinha um inimigo que não contou por que ele vinha, nem o que aconteceu, que era o vírus. E a única coisa, eu tenho filhas que moram fora do Brasil, e a única coisa que a gente sabia naquele momento que o isolamento daria tempo para as empresas, para os hospitais ter respirador. Porque o respirador, minha gente, faltou no mundo inteiro, porque a China fabricava todos os respiradores e máscara. Aí o pessoal, inclusive, usando culpa a China. Eu falo, bom, eles têm 1,2 bilhão de habitantes, eles tinham que cuidar. Culpa nós que não que levamos a indústria inteirinha para lá por causa de custo. Então, eu acho que é uma lição aprendida, que não, eu sou totalmente a favor da abertura do mercado, mas você não pode ficar na mão de um país 100%, porque o país vai ver numa necessidade o seu povo primeiro, era natural. Então, naquele momento, o que eu sabia, claro, era que o isolamento ia dar condição da gente ter respiradores e se preparar para que pudesse ter. Porque o público deve saber que a doença, você pode pegar e não ter nada, mas de repente você pega e você tem água no lugar do pulmão. E essa água só sai com o respirador. E o respirador não tem tempo para largar as pessoas. Pode ser 30 dias, 10 dias, pode ser 60 dias e não resolver. Então, assim, aí muitas empresas, inclusive a minha família, se mobilizaram para ajudar a saúde, não só a saúde, depois eu vou falar um pouco da desigualdade social, para poder receber os respiradores. Porque se tivesse muita gente contaminada, tinha que esperar. Então, a minha atitude naquele momento, não importa, não podia contaminar mais gente sem estar preparado para isso. Mesmo que eu não achasse e não tivesse certeza que o isolamento ia não dar mais morte, mas a gente tinha certeza que a propagação do vírus é muito rápida e não daria tempo de se preparar. Então, quero deixar bem claro. Depois de 90 dias, eu comecei a entender que também, se não abrisse a economia, alguma coisa ia acontecer, inclusive doença emocional das pessoas, porque elas não estavam aguentando mais. Mas aí o que acontece é que os procedimentos teriam que ser 100% feitos. Então, a empresa respeitou profundamente os procedimentos. Se você teria que usar máscara, você não teria que estar perto de nada, você teria que estar muito perto de uma aglomeração. E, então, isso era importante. O que eu tenho mais medo agora, Silvana, é do retorno. Fechar isso novamente é uma coisa muito séria. Então, eu peço para todo mundo na empresa, por favor, faça aquilo que precisa para que a gente não possa retomar. Porque a saúde, CPF não volta, minha gente. Então, a saúde é importante. Mas o emprego também eu sei disso. A economia, muita gente passou fome. Quando as famílias e as empresas começaram a doar, Breno, a gente falou, a gente só quer dar para hospitais, a gente quer dar para coisa que precisa. Quando nós convivemos com a fome, não tem nenhuma família e nenhuma empresa que não deu 10% a 20% para a cesta básica, porque as pessoas entraram na casa e não podia vender o que elas vendiam, o picolé da praia, o biscoito, o artesanato, para comer na semana seguinte. Essa foi a realidade. Então, assim, é um momento muito delicado, muito sério. Então, assim, hoje eu acho que voltar para trás agora, sem uma precisão, é um perigo, e não exigir, e até exigir que a população realmente use os procedimentos sérios, também é outro perigo, porque a doença retornando é mais fácil. Então, Silvana, é muito impotente da parte da gente falar qualquer coisa. Eu fiz naquele momento que eu achava que era certo, de isolar mesmo, de me isolar, de isolar todo mundo, a empresa foi totalmente a favor, e buscar alternativa para sobreviver, que uns tinham, outros não tinham. Então, eu acho que isso foi o principal. E agora, o que eu mais torço é para a gente não ter que voltar. Parece que tem alguns países que estão voltando, e isso é a minha maior preocupação. Eu acho que todos nós, esses dias, Breno, falaram para mim assim, a vacina virou jogo político. Eu falei, que jogo político bom. Tomara que todos os países façam essa vacina e eu tomo qualquer uma desses que não faz mal, para não ter contraindicação. Porque a vacina é a única salvação que nós temos agora. Eu falei, que jogo político de competição bom, né? Que o país um faz, outro faz, outro faz, e o importante é que a vacina saia e não tenha contraindicação e resolva o problema, que no Brasil a gente tem uma Anvisa muito séria, que ela só vai deixar vir quando a gente tiver certeza que não vai fazer mal para a população.
Mas é isso, Silvana, eu não tenho muito credenciamento para falar mais do que isso sobre isso. Luísa, paralelamente a isso, a esse fechamento, né, a opção por essa política aí de afastamento social, a gente viu o Magazine Luiza ir na contramão da maioria das outras empresas, experimentando aí um crescimento gigantesco nesse primeiro semestre, muito devido também às ações que tomou em relação principalmente a vendas online. E eu queria saber de você se essas ações elas foram mais a título instintivo de sobrevivência da empresa em se reinventar, em criar outras opções de trabalho, ou isso já estava estrategicamente pensado e já havia uma política nesse sentido? Olha, Mariane, eu falo que a gente conviveu com a impotência e a incompetência da gente. Porque eu tinha chegado da Alemanha, Mariane, em fevereiro, eu fui para uma feira e fui lançar Mulheres do Brasil. Eu vi que a China não estava lá, meu filho estudou isso violentamente. Eu comecei a dar palestra em março, ele falava, você está dando palestra para 1.000 pessoas, não que vinha com a minha agenda aqui, você é risco, você tem idade, você não pode fazer isso. E nem ele achava que nós íamos fechar 1.100 lojas em 8 dias. Então, assim, parecia que eu senti que tinha uma nuvem que não deixava a gente pensar nada. Então, não podia ser nada pensado, porque ninguém pegou. Eu fiquei 2 dias, Mariana, muito traumatizada, coisa que eu não fiz, paralisada, que é o termo certo. Porque eu acho, o Breno sabe disso, quando a gente vai tendo um pouco de experiência, intuição, naquela hora eu já sabia que o negócio era muito grave, sabe? Então, assim, eu fiquei muito paralisada. Depois um sobrinho meu me ligou e falou, tia, você não vai ajudar as medidas? Aí eu levantei assim, a cabeça, né? Porque era muito sério o que estava acontecendo, como foi muito grave. Eu sou a CEO de crises. Eu acabei de assumir oficialmente a presidência da empresa em 91, o Collor tirou dinheiro de todo mundo de circulação. Vocês mais jovens não lembram disso, mas imagina o Brasil hoje, todo mundo ficar com R$50 no banco hoje. Foi o que aconteceu. Em uma empresa no interior, ainda com balanço auditado, mais difícil. Então, assim, e tudo que você pensar, eu vivi. Eu tenho um gráfico que eu mostro todas as crises. Mas nada parecida com ela. Mas eu também já vivi crises no momento mais sério. O que aconteceu com a empresa, e eu fiquei muito feliz, é porque a empresa pegou a gente num momento muito bom. A família tinha vendido 10%, e tinha capitalizado a empresa em janeiro. Então, nós estávamos com uma coisa importante, que aí está na Bolsa, todo mundo sabe, que era o capital de giro. E a gente estava na frente de muita gente, porque 50% da nossa venda era já digital. Então, assim, imagina, nós já tínhamos 50% de venda. E tinha as lojas físicas. E as nossas lojas físicas, os nossos vendedores já tinham mobile, eles já podiam rapidamente começar a vender da casa. Mas o que eu achei melhor, Mariana, e aí já vai o que o Anderson falou, o que a gente pode dar de dicas, porque ninguém ensina ninguém, é dicas. O que meu pessoal colocou, e eu fiquei muito orgulhosa, Breno, eu tinha muito medo de quando está tudo bem, é que você corre o risco de perder a alma, de perder o jeito, porque quando está tudo bem é um perigo. Eu prefiro, quando está tudo mal, eu fico mais tranquila, assim, eu bato menos pesado do que quando está tudo bem, porque eu tenho medo de relaxar, né? Então, assim, quando começou a epidemia, o que eles fizeram? Eles deixaram o capital de giro, falou, não, quem comprou essas ações foi para crescer. E eles esqueceram que eles estavam tudo bem e trabalharam dia e noite, sem parar, mas madrugada, para poder entender rapidamente. Em 7 dias, eles criaram o parceiro Magalu. Mas eles criaram, no primeiro momento, até para atender a população, porque eles viram que o autônomo ficou sem serviço e eles viram que a pequenina empresa, para entrar no marketplace, que nós já temos há muitos anos, era mais complicado. Então, eles criaram um sistema que era tipo, o Magalu era uma vitrina, você subia os seus produtos como se tivesse uma vitrina. Então, assim, e aí eu digo a vocês, nós recebemos mais de 400 mil autônomos para poder ser parceiro Magalu. E nós temos mais de 50 mil que todo dia vende 2 produtos. Automaticamente, você imagina a força de venda que nós adquirimos a mais e que deu esse resultado. Esses autônomos, eles não pagam nada e uma das nossas metas, já desde 2016, é
dar a todos o que é digitalizar o brasileiro, dar a todos o que é privilégio de poucos, porque são poucos que só a maioria tem Facebook e WhatsApp, mas não tem aquilo que facilita a vida. Então a digitalização a todos é uma meta nossa. E como era uma meta nossa, eles falaram assim, vamos aproveitar o momento agora e digitalizar quem não estava, que a gente estava lutando para isso. Então, esses 400 mil que entraram, vendendo ou não, todos os dias eles recebem treinamento de digitação. E fizemos também para o pequeno. O pequeno apareceu 30 mil. Pequeno e médio, que nunca tinha mexido com digitalização. E desses 30 mil, 10 mil já vende todo dia. Então, respondendo sua pergunta, isso ajudou muito a alavancar as vendas da companhia. Criaram com objetivo e teve um outro, tanto é que deu muito problema na pós-venda. Depois eu posso contar. Foi. Pois é exatamente sobre isso que eu queria falar. Você realmente, a marca cresceu muito, né, com isso, ganhou até o nome de Amazon brasileira, e cresceu, teve um aumento expressivo das vendas, mas eu queria saber com você, o que você aprendeu com essa experiência e com esse formato de negócio? As vantagens e os desafios também, porque, por exemplo, para a credibilidade da marca, que é muito forte, né, da Magazine Luiza, não existe um risco, considerando que ela é um guarda-chuva de outras empresas que podem não ter a mesma credibilidade, a mesma disciplina? Ô, Silvana, tudo que você faz, você corre risco. Eu não conheço nenhuma atitude nossa que a gente não corre riscos, principalmente do empreendedor que tem negócio, né? No primeiro momento, a gente fez para fazer uma coisa que poderia vir de encontro com as pessoas fechadas dentro de casa, tá certo? Que poderia ajudar e que poderia. A gente fez uma parceria com o Sebrae Nacional, onde todos os dias as pessoas têm treinamento. Eu fui fazer live para esses pequenos comerciantes, o meu filho foi, a empresa foi, nós temos todos os dias treinamento e eles não pagam nada. O primeiro ganha quando vende e o segundo, que normalmente o marketplace, até o nosso é 10%, 12%, para cada produto vendido, durante a pandemia a gente só cobrou R$ 3,99, não dava nem para pagar as próprias produção. Agora, qual o risco que a gente correu e que a gente que foi? As minhas redes sociais, se você entrar no site, está escrito, eu sou Luiza Helena, presidente da empresa do conselho, e convido você para ser feliz. Se você não foi bem atendido, ligue para o SAC. Se não for, está aqui meu e-mail. Então, eu me exponho no SAC e gosto de me expor. Eu tenho LinkedIn, eu sou forte nas redes sociais, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, e você não imagina, Silvana, o que eu recebi de reclamação, de atendimento, porque esses novos que subiram, eles não tinham experiência de ver, eles vendiam, não tinha para entregar, e não deu tempo da gente, eles pegavam o dinheiro, não dava tempo de devolver se era troca, e aí era assim, era enxoar, aí o pessoal, Luiza, tira seu comentário, tira seus comentários, gente, eu adoro escutar, eu me treinei para escutar o que eu não quero ouvir, e como eu tenho 25 anos de experiência de operação, e o SAC sempre foi comigo, a gente começou, calma, a gente vai resolver, estamos vendendo mais do que a gente quer. E eu comecei a criar um grupo só para isso. E com isso, eu que entrei no Não Demita, todo mundo falava, Luiza, como você vai fazer se você depois da epidemia tiver que demitir? O Daniel da ANMA me falou, Luiza, vamos fazer uma campanha. A gente conseguiu 10 mil comerciantes, 10 mil empresas que não demitiram. Eu entendo as que tiveram, eu não quero cobrar, mas demissão é tiro no pé, porque um país vive de duas coisa, ele vive da renda e do crédito. A renda nossa é só através agora tem os R$600, mas antes era só através do emprego. Se você tirar a renda, você tira o mercado. E aí eu falava, eu estou vivendo agora, eu não vou sofrer. E não é que com isso tudo, a gente teve que admitir em Franca, que trabalha o nosso saque, a nossa operação pós-venda, 300 pessoas em junho já. Então, assim, eu não só não demiti, como teve que demitir. E aí a gente foi correndo atrás, e dizendo para o cliente, eu não posso tirar, porque quando é no marketplace, a gente tira o seller de lá. Então, a gente correu esse risco. Luiza. Mas o que vai fazer agora? Eles
Se eu abro o meu Instagram para receber, eles sabem que eu não estou fugindo. Eles sabem que eu estou buscando isso, mas não foi fácil, Silvana. Eu quero te dizer que não foi fácil você escutar e você ver e você falar. É o risco que a gente correu, mas a gente correu atrás também Luísa, para estruturar o rápido. Sim. te ouvi falar de correr Oi. risco, eu queria que a gente colocasse aqui, então, uma realidade. As pessoas podem estar assistindo a gente falando assim, ah, mas tudo bem, para ela é muito fácil, ela tinha uma rede de lojas gigantesca, ela tem um tanto de gente trabalhando para ela conhece o mundo inteiro, é muito fácil, quero ver ela falar como que eu vou fazer isso na minha empresa pequena, ou na minha empresa aqui no interior, por exemplo, que eu não tenho tanto acesso à rede, à internet ou à tecnologia. Independente disso, é possível enfrentar tudo isso, ouvir essas críticas e com elas aprender? Seria talvez a sua orientação para quem poderia falar, não, para ela é muito fácil porque ela tem um grupo muito grande por trás. Para quem é também pequeno e está tentando se estabelecer, isso também é possível? Bom, primeiro eu quero dizer que eu fui pequena. E eu sei todas as dores do pequeno, tanto é que todo mundo sabe que eu assumi a pequena e média empresa como missão nesse momento. Mas, gente, quando eu comecei a falar para o cliente reclamar para mim, eu tinha 10 lojas ou até menos. Eu ia para o jornalzão de oferta e punha minha foto e falava, se você não foi bem atendido, procure o gerente da sua cidade. Se ele não te atender, está aqui meu telefone particular. É muito mais fácil para a pequena, Anderson, do que para a grande, porque a grande, se você não tomar cuidado, você nem sabe onde está o erro, o que acontece, você se perde. Então, assim, eu quero um dia mostrar para vocês os jornalzão que eu saía com a minha foto. Jornalzão que eu falo, gente, é aqueles tabloides de oferta que ficavam na porta da loja, que entregava em carro volante. Eu não sei se o Breno, se a Mariana sabe de que eu estou falando. Eu ficava nisso, era nisso que eu ficava. Então, assim, muito mais fácil, pequena. Atendimento é a diferença, inovação é a diferença. Vocês conhecem cada cliente, vocês sabem cada cliente. Então, é muito mais fácil, Anderson, do que para a gente, que pega uma proporção imensa e que você não sabe muito. Eu fico lutando para o cliente me contar o que está acontecendo, para mim não ficar distante dessa ideia. Luísa, eu tenho uma curiosidade aqui. Você é uma pessoa que tem um ímpeto transformador muito grande, de que gosta de estar à frente dos negócios, atuando diretamente na operação, e você há um tempo passou da posição de CEO para a posição de chairman, né, de presidente do conselho. E o seu filho Frederico subiu para a posição de CEO. Como é que vocês... A gente deve ter aqui na nossa audiência muitos empresários, donos de empresas familiares e que provavelmente convivem às vezes com esse conflito do fundador ou de uma liderança muito forte na empresa que muda de papel dentro da empresa com a ascensão de uma nova geração. Como que você consegue, junto com o seu CEO, continuar com esse papel transformador e na linha de frente, sem prejudicar o trabalho do CEO? Olha, Breno, primeiro, eu não passei por Frederico. Antes, eu passei por Marcelo Silva, 7 anos. Verdade, o Silva. Da Ibope, eu acho que no mundo inteiro não tem uma mãe com 20 bilhões ou mais de faturamento que passa para filho, né? Mãe e filho. Pai e filho já é difícil, você imagina mãe e filho. Então, eu passei por Marcelo e eu quero te dizer uma coisa, eu não estou na linha de frente. Aqui existe um bordão que é assim, não deixa vácuo que a Luísa entra, não deixa vácuo que a Luísa entra. Eu só não quero perder de saber o que eu sabia quando eu era menor. Isso era sempre quando eu era presidente. Então, eu tenho uma linha direta com o cliente, que eles ficam bravos, que eu fico sabendo primeiro do que eles o que acontece na logística, porque eu ganhei tanta confiança com o cliente que eles me contam, ainda falam, olha, eu fico com dó de você, ainda tem até dó de mim. Você é uma empreendedora, você cresceu, mas você não tem... E tem uma linha direta com clientes, com funcionários de base, isso desde 90, que eu era presidente, porque eu tive muito medo de perder a cultura, o jeito. E nós temos 5 inegociáveis, que a gente não abre mão de jeito nenhum, que todo mundo assina, que é a alma da companhia, o respeito às pessoas, a diversidade, não pode embutir produto, 5 coisas. E eu tenho 3 auditores que só trabalham para mim porque o campo me conta. Então, assim, eu fico sabendo, mas eu não entro, a não ser quando eu percebo. Por exemplo, agora que o cliente estava com um problema, eu falo para o diretor, ó, coloca a gente.
eu estou com problema. Então, é um bordão. Então, assim, eu tenho uma vantagem comigo, que eu quero falar para os pais. Quando eu passo uma coisa, é porque eu já estou no outro ciclo. Eu não espero o ciclo me matar. Não sei se você está entendendo. Isso serve para todo mundo. Você tem que mudar de ciclo, gente. Eu não espero ele me matar para mim ficar lá depressiva, lamentando. Então, eu sempre mudei. Quando eu chamei, falei, na época, o fundo queria o Frederico até. Ele falou, eu não estou preparada. Eu falei, ele não estou. Eu sou muito feminina para administrar. Eu conheci o Marcelo Silva, ele já estava numa carreira de entender de família. Eu falei, Marcelo, vem. Marcelo ficou para 4 anos, ficou 7. E ele não veio com carta marcada. Aqui vai ser o Frederico. Não. A gente hoje tem uma governança, tem um conselho muito forte, nós estamos na Bolsa. Então, o que eu digo para as pessoas é assim, não precisa criar um conselho caro, não precisa fazer nada, mas tem acordo familiar registrado. Nós temos acordo, Breno, desde 75, quando a gente era desse tamanhozinho. Então, ninguém entra aqui de cima para baixo, ninguém tira dinheiro da companhia se não der lucro, ninguém fica devendo para a companhia, desde 70, e não trabalhamos agregado. Não quer dizer que está certo, não, mas era uma forma da gente encontrar. Isso eu era novinha ainda. Então, faz um acordo e registra. Porque quando você é pequeno, você fazer esse acordo é melhor do que uma empresa que vale 100 bi. Você concorda? Não, porque aí claro, o acordo vai caminhando. Então, o que eu digo para vocês, e o pai, que eu digo assim, você tem que separar aquele que serve para ser dono e o que serve para ser gestor. O que eu vejo muito em empresas que eu já comprei, que o pai fica tão preocupado em colocar todos na gestão, que não, aí mata a galinha de ovos de ouro. Tem que preparar filho para ser dono, e não filho para ser gestor. Porque gestor, minha gente, depende de cada um deles. Eu nunca falei, Breno, ninguém acredita, para o Frederico trabalhar no Magazine Luiza, ele tanto que ele trabalhou 9 anos, e nunca falei para ele ser presidente de empresa nenhuma. Diferente que eu falasse, tem uma missão, luta por ela, toque na banda para os meus 3 filhos, até com exemplo. Mas todo mundo acha que eu bati ele no computador assim, que ele está famoso, e ele saiu. Mas, gente, quem é mãe e pai sabe que isso não acontece. E quanto mais expectativa a gente tem, pior é. Então, assim, então, para o pequeno eu tenho que dizer, Anderson, é muito mais fácil, mas tenha coragem de separar o dono do gestor. Porque se você Por isso, você falou há pouco que você tem um jeito feminino, né, de administrar, de tocar os negócios. E você é muito conhecida também pelo trabalho que você realiza em relação à defesa, né, das mulheres empreendedoras. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você inclusive lidera, né, grupos de mulheres aí ligados à economia. Como que você enxerga hoje essa questão de gênero aqui no país e de que forma você imagina que a gente pode esperar que o país avance nesse sentido? Você acredita realmente que está havendo uma evolução, que nós podemos esperar aí uma equiparação entre homens e mulheres à frente de empreendimentos, mulheres e homens iguais no que diz respeito à gestão? Bom, Mariana, eu não só acredito que nada melhor que uma coisa quando ela chega no seu tempo. Peter Drucker coloca isso. Se você analisar em Davos, o que saiu de diversidade, e aqui acelerou. Eu estou no meio de muitos WhatsApps de presidentes e políticos. Eles estão preocupados com a diversidade, porque agora não é o consumidor que está cobrando. É o consumidor que quer saber se você tem compromisso. Agora, mesmo eu vou falar da mulher. Primeiro eu estou falando da diversidade. Infelizmente, precisou uma epidemia e precisou 8 minutos do enforcamento do George para a gente ver que a gente tem um fundo racista. Quer dizer, eu não, desculpa, porque eu já vi há 4 anos através do Grupo Mulheres do Brasil. Depois eu vou explicar o que é esse grupo. Então, assim, agora, a mulher, eu não conformo da gente ter que explicar que precisa ter mulher, porque a mulher decide até o carro. Agora, ninguém é contra o homem, gente. A gente quer que a união dos dois. Agora, o que eu não conformo, eu aceito até assim, a violência para a mulher, eu trabalho, a empresa tem, nós podemos falar, pode falar, o pai viu, o filho viu o pai bater, e aí tem que fazer um trabalho com o filho. Mas ganhar menos é uma questão de caneta. Eu não admito uma mulher, sendo simples fato de ser mulher, ganhar menos. E eu falo para os meus amigos presidentes, isso é caneta, isso não é história, é caneta. Agora, por outro lado, eu fui uma mulher que cheguei em São Paulo, quer dizer,
menos de 20 anos, vendendo numa empresa, vendendo, que eu digo assim, fazendo um negócio de uma empresa totalmente desconhecida, falando porta, portão, sendo mulher e não tendo Harvard nem GV, tendo faculdade na minha cidade. Mas eu fui criada não tendo dó de mim. Eu sou filha única e minha tia não tem filho. Mas a minha mãe falava assim, sua professora fez alguma coisa com você, busca conquistá-la. Sempre eu aprendi que, a não ser doença, a solução estava dentro de mim. Então, eu nunca culpei o outro. E vim assim, então, a minha luta pela mulher é muito grande por causa disso. É equilíbrio. Eu vejo que aonde eu estou, não é porque eu sou a Luísa Helena. Eu saio da caixa, eu penso diferente, eu equilibro. Agora, eu tenho muito respeito ao masculino. Então, só te contando, assim, no começo da empresa eu faço... Você defende, inclusive, uma política de cotas, né, para mulheres à frente de empresas. Um momento, eu defendo cota para tudo. Eu não só defendo cota para mulheres, não. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Eu defendo cota para tudo e há 8 anos eu defendo cota. Luísa, e a mulher na política? Aproveitando que a gente está falando de mulher, você normalmente costuma dizer que não quer se envolver em política, você já recusou um convite da ex-presidente Dilma Rousseff para compor o seu quadro ministerial, mas isso mudou de alguma forma? Porque você não pretende levar esse sucesso... Silvana, eu quero deixar bem claro... Oi, pode falar. Não, só para... lembrando aí que nós estamos falando do papel da mulher e tem várias análises que você deve ter acompanhado, mostrando que as mulheres que estavam à frente de países que também enfrentaram a pandemia, enfrentaram com resultados mais favoráveis. E você tem aí essa experiência de sucesso como empresária. Você não mudou de ideia desde esse período? Não, eu acho que até tem hora que eu me comunico mal, eu preciso deixar bem claro. Eu não sou política partidária, mas quando há 7 anos a gente montou o Grupo Mulheres do Brasil, que nasceu aí em Brasília, e não é só de empresários, Mariana, é um grupo diverso, tem 20 causas, inclusive de mulheres de bairro, de periferia. Eu sempre tinha certeza que eu quero ser o maior grupo político partidário do Brasil e que trabalha políticas públicas. O que eu não acredito é que eu acredito em partido político, posso não gostar de 39 partidos, mas acredito nos partidos políticos, mas eu não acredito que a transformação do país venha de um salvador da pátria. Ele vem da sociedade civil organizada, e é o que há 7 anos nós estamos fazendo. A gente tem mais de 100 núcleos hoje, no Brasil e fora do Brasil. Nós temos quase 50 mil mulheres de todas as classes, e que trabalham diariamente no varejo e trabalham no atacado, em todas as causas, e que não inventa a roda, junta com o que já existe. Então, eu sou uma grande política e me assumo como política. O que eu não quero é sair candidata, nem me filiar a partido político. Nada contra, mas eu acredito na força de um grupo, e tanto é que faz 7 anos que eu estou trabalhando isso, profundamente crescendo, e está no núcleo no Brasil, fora do Brasil, e está cada dia mais forte e muito respeitado. Porque se eu tenho um grupo que respeita o Brasil e que luta pelo Brasil, e que amanhã vai ter 1 milhão de mulheres, 1 milhão, a força vem desse grupo. Agora, eu posso liderar por um período, como eu estou fazendo agora, até por todas essas características que você colocou, mas eu sou uma política forte. Eu sou política. Política não é só aquele que é partidária. Política é aquela que entra na coisa. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, que eu já sabia que o SUS, há 4 anos que eu falava na minha palestra, o SUS é o sonho de todo mundo na Constituição. Não existe nada igual. Nosso comitê de saúde já estudou o atacado, que era o SUS, e estudava o varejo, que é ajudando as pessoas em várias causas. Eu já defendia. Agora, o SUS, o que falta? Governança política, de políticas públicas. Não pode ter 10 ministros da saúde em 9 anos. Agora, o que ele está lá é perfeito. Então, nós vamos entrar muito forte para ter governança, porque saúde para todos, que está na Constituição, de graça, porque o SUS é perfeito. É perfeito. Tem que digitalizar e ter governança, como a empresa tem, como outro lugar tem. Mas você não precisa mudar nada na Constituição. É perfeito. Estuda para vocês verem. É perfeito. Então, Mulheres do Brasil vai entrar pesado, mas não brigando.
mostrando que nós queremos o melhor para o Brasil. Luísa, inclusive o nosso chat está aberto para as participações populares, as pessoas que estão nos acompanhando aí através da nosso webinar. E a Jennifer Barbosa faz uma pergunta que tem muito a ver com isso que está nessa discussão agora. A questão da carga tributária e da volta desses impostos para a própria população, para os próprios empresários, enquanto serviço, enquanto tudo mais. É possível também que esse grupo hoje, que aprendeu aí a duras penas, né, o grupo de empresários, principalmente essa sobrevivência toda aí, a cobrar essa carga tributária mais justa e com retorno à própria população? É a pergunta da Jennifer Barbosa. Ô, Jennifer, não vai ter aumento de imposto na cadeia. Os empresários não vão deixar. Agora, se vai ser CPMF ou se vai ser para simplificar, a gente não sabe. Precisa digitalizar, porque 3 a 10% desse imposto não vai para ninguém, é burocracia. Mas pode ficar tranquila, não vai ter na cadeia, porque não é só na final, não. Porque senão alguma área como serviço vai sofrer, vai tirar de um para pôr no outro. Agora, nem não é Mulheres do Brasil, eu estou com vários grupos de empresários, a gente não vai deixar, não vai deixar. Nem nós, nem a população. Agora, a gente tem que mexer na carga tributária, se não for para diminuir, para simplificar, que aí já diminuir. Mas não pode ter aumento, não pode ter aumento. E nenhum. E não é assim, não vai ter no final. Não, em compensação tem. Nós estamos muito atentos a isso, você pode ficar sossegado. Agora, existe toda uma coisa. Se vai ser um imposto único ali no final, se vai ser para simplificar, tudo bem. Só que não pode tirar mais a produção do país. Não pode mais tirar. Não pode, senão a produção vai toda para a China, como foi até agora. Não pode tirar. E todo mundo está sabendo, mas nós não vamos deixar. Existe um grupo muito forte e junto com a população nós vamos deixar simplificar, digitalizar, fazer coisas que seja bom para todo mundo, não dá mais. Pode ficar tranquila, desliga disso que não vai ter aumento. Luísa, aproveitando essa temática, essa pandemia ela revelou aí esses milhões de excluídos que estavam, entre aspas, fora do radar do governo. E quando a gente fala do tema dessa conversa, que é a reinvenção, e a gente pensa a reinvenção de uma organização, de uma sociedade, ela não vai adiante sem que ocorra a reinvenção do indivíduo, do profissional e do cidadão. Num país com tamanha desigualdade, essa transformação e essa adaptação ao novo normal me parece mais difícil, porque você precisa empoderar as pessoas, precisa capacitar essas pessoas para passar por esse período de adaptação. Na sua visão, o que falta, ou o que podemos fazer como nação para promover uma maior igualdade de oportunidades para que as pessoas cresçam e evoluam de forma a estarem preparadas para assumir um papel mais importante nessa transformação? Ô, Breno, eu sou um pouco assim, diferente de uma grande maioria. Eu acho que tem que dar o emprego e a educação junto. Porque se você dá só a educação, as pessoas não vão se independer para amanhã colocar os filhos no seu colégio e tal. Então, assim, a minha luta na pequena e média empresa é para dar a capacitação e o dinheiro junto, porque senão não adianta. Muitos não receberam dinheiro, Breno, porque nem tinha, era informal mesmo com simples. Quer dizer, então tem que vir as duas coisas junto. O emprego liberta as pessoas e a educação liberta as pessoas. Então, assim, se eu for esperar no turismo, por exemplo, o turismo, eu não tenho nada de turismo, gente, mas estou defendendo esse turismo porque está sofrendo muito. Eles geram emprego para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, não têm nem segundo grau completo. Ele emprega até para o dono do avião. Todo o país, Portugal se refez no turismo. Agora, eu não posso esperar uma pessoa, capacitar ela para poder. Então, eu tenho que fazer isso simultânea. Eu tenho que investir no turismo e na capacitação. Esse é o meu modo de pensar. Eu tenho que ter o turismo à altura, eu tenho que ter turismo, estou trabalhando muito com a área de turismo, barato para o Brasil, barato que eu digo, eu não posso pagar mais caro para ir para Brasília conhecer, para ir para Goiânia conhecer, para ir para outros países, mais caro do que eu pago para ir para Miami. Nós temos que fazer uma cadeia para que o turismo brasileiro é uma fonte de emprego, gente, e eu não tenho nada de turismo. Quem tem é minha amiga Tia Paoca, mas eu adoro gerar emprego. Então, assim, eu não tenho nada de turismo,
Mas eu vejo, construção, a infraestrutura é outra geradora de emprego. E o varejo é outro gerador de emprego, porque o varejo põe o primeiro emprego para muita gente. Então, nós temos que pegar essas áreas que são emprego e ativar a economia nelas, e não ficar cobrando cada vez mais imposto para enforcar os próprios geradores. Porque o emprego, ele gera a receita para o país também. E a educação, gente, é para todos. Saúde, para tirar saúde para todos, educação para todos, emprego para todos e habitação para todos. Todo mundo está na mesma tempestade. Lógico, eu estou num lugar fechado, bonito, legal, e tem gente que está nadando sem colete. Então, a tempestade foi a mesma, mas a igualdade de passar a tempestade não foi. E o que você falou, descancarou a desigualdade. Escancarou. Isso foi um aspecto positivo. Todo mundo está se sentindo mais responsável por isso do que antigamente. É a fresta que nasceu nesse momento tão difícil. Luísa, um dos objetivos desse webinar, né, que você participa aqui com a gente, é justamente discutir as perspectivas da economia daqui para frente. Você, como representante de uma grande rede de varejo, pode trazer contribuições ricas para essa discussão. Mas como inserir, por exemplo, os locais? Eu vou puxar aqui para Goiás, você disse que tem lojas já aqui no nosso estado, está chegando também em Brasília. A partir do momento que você vem para um mercado como esse, como que você enxerga isso e como que você enxerga também a inserção de repente, pequenos varejistas ou pequenas redes também locais? Você acha que é possível a adoção de políticas semelhantes entre uma grande rede, como é o seu caso, com os pequenos, os locais? Mariane, se você me permite, eu queria emendar uma pergunta aqui em relação com essa. Pode falar que eu vou mostrar um negócio, eu estou pedindo. Tá certo. Mariane, minhas notações. Pode falar. Bom, você teve aí como empresária, em muitos momentos, esteve à frente do seu tempo, né? Inclusive, por exemplo, buscando soluções digitais quando nem se falava nisso. E aí, assim, aproveitando essa sua visão futurista, eu também queria saber o que você está prevendo para o varejo do futuro? Ou será que nós já estamos vivendo esse futuro? Quem é esse consumidor que está surgindo aí? Você percebe já uma diferença dele? Já estamos vivendo isso? E como se adaptar em questões de marketing para esse consumidor? Deixa eu responder da Mariana, que eu já entro na tua. Mariana, tanto é que uma vez eu fui convidada para ser ministra, que desde 85 eu sou uma defensora da pequena e média empresa. Tá? Eu sempre fui, estou com o Sebrae desde 82, dando palestra por causa do Sebrae. A pequena e média empresa, ela é responsável por 85% dos nossos empregos. Em países desenvolvidos, pense primeiro na pequena. O tipo de simples que tem nas empresas, pequena, poderia ter na grande, mas facilitou muito. Foi uma luta na época. O Guilherme Afif tinha uma porção de gente para poder fazer isso. Ainda tem coisa? Tem. Então, assim, na epidemia, todas as medidas de emergências que foram criadas, a não ser a 936, que era trabalhista, foi tudo para a pequena empresa. E eu lutei muito e estava junto e expandindo. A 936 foi para todo mundo, a trabalhista, mas as outras foram todas para pequena e média empresa, todas. Então, tem que distinguir bem. E quando eu era muito pequena, chegou a Arapuã, que o Breno deve conhecer, era a maior rede do Brasil na minha cidade. E eu sobrevivi, porque a minha forma de criar, de cuidar... Então, assim, eu fiz agora uma campanha só para aquelas pequenininhas de bairro. Pus no meu Instagram, sabe por quê? Eu gero 40 mil empregos diretos. Sabe quanto gera essas pequenininhas? Aquelas de família pequena, 40 mil também. Então, assim, sobreviver, você sobrevive. Eu sobrevivi perante a grande. Teve um período que as grandes eram 30 vezes maior do que eu. 30. E hoje nós somos a primeira do varejo, quer dizer, do interior. Então, assim, eu acho que depende muito de você fazer a coisa certa, na hora certa, e lutar para sobreviver com criatividade, com
seriedade. Uma pessoa que não registra funcionário não vai poder ter dinheiro de banco. Então, eu estou falando muito para a pequena e média empresa, procurar os órgãos e se capacitar, que eu estou dando a minha palavra, que todo mundo agora descobriu a pequena e média. Vai ter muita coisa boa para a pequena e média, mas ela também tem que estar preparada para isso. Porque se ela não tiver, ela não vai receber, depois culpa os outros. Então, eu quero te responder isso. Então, eu também já fui pequena, eu defendo a pequena demais, e nessas medidas, só uma foi para a grande, a nova 36. Todas foram para... Demorou chegar, o cadastro foi ruim, eu ficava de cima, mas as medidas foram tomadas boas para pequena e média empresa. Silvana, respondendo a coisa que os outros mais me perguntam e que eu acho que todo mundo quer saber, e loja física, Luiz Helena, o que vai virar agora? Eu acho que é o que todo mundo quer saber, e eu tenho certeza. E loja física? Bom, nós sempre acreditamos que a loja física não ia morrer. Gente, eu estou falando pelo Brasil, e eu não quero que isso seja verdade, eu estou falando da nossa crença, tá? E cada um faz aquilo que existe. Tanto é, Silvana, que nós... Em 2011, a gente entrou na bolsa, nossa empresa valia 4 bilhões. De repente, veio uma onda que falava assim, loja física não vai existir. Você ia para a NRF nos Estados Unidos, matava a loja física, enterrava, e nós continuamos acreditando que o cliente era um só e a multicanalidade ia ficar. Sofremos muito com isso. A nossa empresa foi para 500 milhões na bolsa, de 4 bi. Se naquela época a gente separasse o e-commerce, ia para 3 bi só o e-commerce. E nós mantivemos firme. E o ano passado a gente abriu 150 lojas físicas. Esse ano a gente ia abrir 50 de novo. 150 de novo. Só que veio a epidemia, você não podia abrir, porque não dava para dar treinamento. Mas, em compensação, nós estamos abrindo 15 aí em Brasília e vamos abrir 40 esse ano. Só, minha gente, presta atenção, a loja física tem um outro formato. Ela está comungando com a internet, ela está comungando. Você não pode não ter venda digital. Ela reforça. E é isso que a gente sempre fez. Então, nós acreditamos que não vai. E as cidades que estão abrindo loja física, continua vendendo na internet, e o nosso segmento, tem segmento que está sofrendo mais. Já estão batendo a venda do ano passado. Está certo que o dinheiro que está na economia está ajudando, a gente não sabe, mas foi muita surpresa para nós abrir as lojas físicas com todo o procedimento, sem campanha agressiva. Vocês sabem que a gente adora fila, loja lotada, liquidação, sem nada disso. As lojas físicas estão batendo as que estão abrindo já o ano passado. E continua o crescimento nosso na internet. Hoje a gente está na bolsa explicando o que aconteceu. Eu não podia falar isso se fosse ontem, mas ontem às 6 horas a gente lançou nosso relatório de mercado. Se ler com atenção, vai ver. Então, acredita em vocês e tem que fazer diferente. Agora, o digital é uma realidade, gente. O digital é uma cultura, é um modo de viver, não é um software. É uma cultura, não é uma plataforma. Então, assim, a gente acredita nisso, Silvana. Então, assim, é isso que a gente acredita e estamos fazendo. E está dando certo. Agora, se a gente fosse escutar, a gente teria mudado. Sabe quando que o povo começou a acreditar na loja física? Quando a Amazon começou a comprar loja física. Quando a Alibaba tem 17 participações em 17 empresas em loja física. Aí, quando eles começaram, o mercado viu que a gente poderia estar certo. Luísa, tem muitos goianos querendo participar dessa conversa, te mandando perguntas. Então, eu sei que a gente tem que ser um pouquinho objetivo com essas respostas, mas eu acho que dá para a gente atender os nossos goianos aqui, que estão ligados aí nas suas explicações. Então, eu vou tentar ser um pouco breve também. Aqui, ó, a gente tem a pergunta do Leomar. Tem expectativas boas para as micro e pequenas empresas no primeiro semestre de 2021, na sua opinião? Como que é o nome dele? Leomar. Tem, Leonardo, pode se capacitar, tem, mas vai se capacitar, hein? Não mistura o seu dinheiro pessoal com o dinheiro da sua empresa. Não mistura mesmo as gavetinhas, não. Vai se profissionalizar, vai aprender o que é fluxo de caixa. Desculpa, se você não sabe, porque eu vivo aprendendo o que é fluxo de caixa. Então, respondendo rápido. Vamos lá, aqui a pergunta do Rogério. Quais foram essas mudanças? Quais devem ser as mudanças de posicionamento de marketing nesse momento de pandemia, se elas devem existir? Eu acho que usar o Rogério. Muito importante, mas os canais do Brasil ainda é muito forte de televisão. Eu amo rádio, é muito forte disso. Saber usar o seu dinheiro da melhor forma possível, fazer um mixer aí. E o boca a boca, né, gente, que também é muito importante. Então, saber usar a melhor forma possível o seu dinheiro que você tem. Agora, o que vai mudar é no posicionamento da marca.
você vai ter que não só pensar no seu quintal, você vai ter que pensar no Brasil, no emprego, na responsabilidade social, porque o consumidor mudou. As empresas têm que ter propósito, seja grande ou pequena. Isso vai mudar. Você não pode só querer para o seu lado. Está mudando, gente. A empresa tem que ter propósito, ela tem que ter compromisso, porque o consumidor está atento a isso, está atento. Ele pode até comprar de você, mas ele mete o pau na rede social de você, se você não tiver um compromisso com o social, um compromisso com o seu país. Então, isso vai mudar, na forma que você vai se posicionar. Pois, Helena, aqui mais uma última dessa nossa rodada aqui para depois devolver para as meninas ali. A gente está numa região do país, né, central, grandes empresas de logísticas estão instaladas aqui no nosso estado de Goiás. E o Mário Jorge Alencar quer saber o seguinte, a importância da logística, principalmente da logística rodoviária, no seu negócio e nos negócios, né, no Brasil pós-pandemia. Olha, é importante, logística vai ser a grande diferença desse país, gente. Eu falo que tem duas coisas, além do humano, que não pode perder. A parte de inovação tecnológica e logística. Agora, que não é só rodovia, não. É aérea, é nave. A logística vai ser o grande desafio desse país, que é tão grande, que é tão diverso. Então, vai ser um grande desafio. Eu acredito profundamente, mas a logística também tem que dar um salto. Então, todo mundo tem que entender que o caminhão tem que estar digital, que hoje 2.000 carreteiros nossos já vai na sua casa de mobile, já há muito tempo. Porque não dá para ele vir, ficar dando informação e não ser preciso. Então, também tem que entrar na digitalização. Não tem como, tem que dar um salto. Mas logística vai ser muito bom, mas vai ter que ter muito avançado. Seja ela rodovia, ferrovia ou tudo mais. Devolvendo aqui para a Silvana, para a Mariane. Quem está lá? Mudando um pouquinho de assunto, Luísa, como que uma grande rede como o Magazine Luiza enxerga a publicidade? Que tipo de postura vocês têm em relação ao anunciante, aos anúncios, ao que vocês buscam aí de publicidade? O investimento vai mais para que área? Como que você avalia essa postura em relação ao anúncio da empresa? Mariana, a coisa que me deixa mais triste é quando pequeno ou médio empresário gasta não sei quanto no mármore, no granito, no coisa, e não fala que existe. E não gasta em publicidade. Isso, para mim, assim, eu acho um absurdo. Eu vou te contar por quê. Quando a minha tia foi vendedora há muito tempo de uma loja, em frente, antigamente, não tinha shopping nem nada, em frente onde é o Magazine hoje. E aí ela casou e o sonho dela era montar uma loja em Franca para poder gerar emprego para a família. E aí, ela só tinha o dinheiro para comprar a primeira prestação. Ela comprou uma lojinha em frente ela tinha, que chamava Cristaleira. E você não sabe qual que foi a primeira atitude dela. Foi contratar a única rádio da cidade para fazer uma pesquisa com o povo, dando um sofá, aonde que nome que eles queriam que desse para a nova loja. Isso que para mudança. Então, assim, eu venho de uma família onde publicidade é a alma do negócio. Então, eu te respondo que eu, quando estou dando palestra, eu falo, acho de gozado, né? Monta uma loja linda, mas não fala que ela existe. Agora, como é que você divide a sua verba? É de acordo. Quanto mais você tiver 360 graus, melhor. Então, no Brasil, hoje, você tem que estar na TV. A gente gosta muito hoje de merchan. A gente gosta de fazer merchan. Eu adoro rádio. Eu acredito profundamente em rádio. Quando vi a televisão, falou, rádio vai acabar, rádio vai acabar. Não acabou nada. Então, assim, eu gosto dos canais internos eu não posso ficar livre dos canais sociais também, porque eles são muito lidos hoje. Então, assim, o Brasil ainda pega. Agora, o que precisa é o que vocês estão fazendo. É você oferecer, olha, eu estou oferecendo a TV, eu ofereço isso, eu ofereço isso, eu ofereço isso junto. É um pacote 360 graus, como eu estou falando, que a gente oferece para o cliente. Você pode comprar na loja, você pode comprar na internet, você pode procurar na loja, você pode devolver na internet. É a multicanalidade. E eu sinto, eu estou dando muita entrevista para as televisões e rádios do interior, eu estou impressionada e cumprimento vocês pelo salto que estão. Não adianta ficar lamentando. Esse digital veio acabar com a TV. Não foi nós que colocamos digital, ele existe. Então, assim, eu acredito nisso. Mas nós somos movidos à propaganda e eu dou só isso na minha palestra. Gente, pelo amor de Deus, gasta menos e gasta um pouquinho com a propaganda. Oi, Silvana.
Não, sobre isso aí que você está falando, a gente percebe que a pandemia acelerou esse sistema híbrido aí em várias áreas, né? Inclusive, quer dizer, nós já vivemos isso fortemente aqui nos meios de comunicação, né? Com o impresso, quer dizer, com o digital e o analógico ao mesmo tempo. E agora, por exemplo, inclusive a educação, você falou do varejo, do comércio, da economia, e a educação agora vivendo esse desafio também de ter que provavelmente entrar nesse sistema híbrido do presencial e da educação remota também, né? Ou seja, é uma realidade que foi acelerada pela pandemia e que está entrando em vários setores da vida, né? Ô, Silvana, se você me perguntar qual a preocupação que me gerou com esse momento, é só uma. Não é do movimento, não é de nada. Você só cria cultura com a presença física. Mas, ao mesmo tempo, os escritórios não vão ter o mesmo tamanho, nem as casas de 30 metros não vão ter lugar de home office. Eu não vou chamar mais meu conselho para despachar um balanço, não vou fazer isso. Por outro lado, eu preciso criar cultura. Então, o desafio é como é que cria cultura independente de você. Como é que você tem como você falou, essa mistura entre o físico e o digital? Essa é o meu desafio. As pessoas não estão percebendo que elas não aguentam mais e produziram demais. A produtividade aumentou e essa acomodação de achar que produz me preocupa um pouco, porque eu sinto que é como eu estivesse com o avião carregado de querosene e o querosene veio da cultura. E a hora que acabar, então eu falo para os grandes mestres de digital. E aí, hein? Vocês não deixam o avião estourar, não. Avisa que precisa abastecer, que precisa ter o físico. Então, assim, eu não sei como, mas esses dois vão ter que caminhar. Por isso que eu te digo, a minha grande equação e preocupação é essa hoje. Eu estou sentindo que deveria ser de todo mundo. Como é que eu vou fazer essas duas coisas funcionar, tanto na escola. Você vê, eu vejo minha neta ficou lá na fazenda nossa 4 meses, mas o que sustentava era, no fim do dia, passar batonzinho e vir falar com as amigas todas, assistir filme até a distância. As amigas foram feitas no físico, não foram no digital. Então, assim, sustentou a presença. E assim foi. Então, eu acho que é um desafio que eu não me pergunto a solução, eu estou ainda no questionamento. Agora, Luiz, Helena, a gente sabe, né, dos vários compromissos. Infelizmente, a gente gostaria de ficar conversando por muito tempo, mas sabemos os seus vários compromissos. Já passou mais de 1 hora da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. A gente está, infelizmente, tendo que chegar ao final. Mas eu queria só fazer uma colocação aqui. Em 2003, o grupo Magazine Luiza criou uma personagem, a Magalu. Passados aí 17 anos, a Magalu se mostrou uma grande figura, no sentido de que se tornou uma das maiores influenciadoras digitais do país. Antes de tudo isso, há 17 anos atrás, o grupo reconhecia essa necessidade. Olhar para frente. Como olhar para frente? Hoje, imaginar que a Magalu chegaria talvez à maioridade agora, como sendo talvez um grande marco dessa venda e dessa cultura tecnológica que nós vivemos. Qual essa lição, dessa mensagem para a gente, Luiza Helena Trajano, de sempre pensar para frente? Todo mundo acha, Anderson, que ela nasceu de uma imagem que a gente teria para frente. Gente, ela nasceu de propósito. A empresa tinha um propósito de humanizar tudo que ela ia fazer. E aí, quando veio a venda por internet, como é que nós vamos humanizar? Aí a gente criou a personagem Tia Luiza, em homenagem à minha tia, primeiro. Depois a gente foi evoluindo até ela chegar agora. Então, assim, o propósito é a espinha dorsal nossa. Se eu queria humanizar, nós tínhamos que arrumar uma alternativa para humanizar a internet. E aí ela foi crescendo, 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 mas ela nasceu assim, eu vou ter que ter uma personagem que seja borótica, tecnológica. Não, ela nasceu, como é que eu vou humanizar a internet? É a nossa meta, é humanizar. Então, ela nasceu disso, minha gente. Ela não nasceu de outras coisas. E aí, de repente, você vai criando, é igual startup. Você vai dando certo, aí hoje ela vai em passeata, ela vai em tudo, as pessoas amam a Lu. Ela faz exame de mama, ela é cada dia mais humana. Então, assim, tá no Tinder? Todo mundo sabe que ela não é humana. No Tinder. Então, ela tá no Tinder, né? Tá. Ela arruma namorado. Tá certo. Olha, Quando parece namorado para ela, só a gente vê.
Parece muito namorado. Tá vendo? Isso é uma forma, acho que ela disse, do digital e o humano caminharem juntos. A gente, né, lógico, agradece demais. A gente sabe passar essa palavra final para a Luiza Helena Trajano, sabe dos compromissos. Quero agradecer a Silvana Bittencourt, Jornal Popular, esse webinar em conjunto, todo o Grupo Jaime Câmara, essas pessoas que eu admiro, Silvana Bittencourt, Mariane Ribeiro, né? Eu chamo a chefinha da Rádio CBN, que eu adoro também. Muito obrigado, Mariane. Vou passar para o Breno fazer a despedida, mas antes queria que a Luiza também se despedisse da gente. Luiza Helena, foi um prazer. Muito obrigado aí por tantos ensinamentos. Olha, muito obrigada, gente. Eu queria convidar todas as mulheres dos maridos que estão nos assistindo a entrar no grupo mulheresdobrasil.org.br. A gente precisa parar de reclamar e assumir o Brasil como nosso. Não importa o que você é, cada mulher conta. A gente tem muita coisa. Por favor, nos ajude a inteirar 100 mil mulheres para que a gente tenha força para fazer o que o Brasil merece. Muito obrigada, Breno, Mariana, Silvana, Anderson. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Comprem no Magazine Luiza. Eu adoro. Tá certo. Breno Machado. Luiza, muito obrigado por esses momentos, por essa transferência aí de experiências. Foi muito bom ouvir tudo isso de você. É muito interessante acompanhar aqui em paralelo o chat nosso para ver o que as pessoas estão comentando, perguntando. E eu confesso que eu fiquei impressionado porque tem tantos elogios. É uma quantidade desproporcional de elogios em relação a perguntas até, que é uma coisa até um pouco incomum nos nossos webinars. Então, parabéns por essa pessoa maravilhosa que você é, pela contribuição enorme que você faz para o nosso país. Você é uma pessoa assim, que inspira muito a gente e serve, assim, é um exemplo que a gente precisa multiplicar no nosso país. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos que participaram, a gente agradece. Ô Anderson, muito. Deixa eu dar só um número para animar a pessoa. Claro, está na sua... nossa ordinária. Só um número. Olha, a gente precisa, o Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria para ter o nível de igualdade social. Imagina o que nós vamos vender de geladeira, fogão, que o mercado vai vender de cimento. Gente, vamos fazer esse Brasil. É 20 milhões de casas em 10 anos para ter o nível de igualdade social. Pensa que mercado que nós temos. Beijo, obrigada. Vamos juntos fazer esse novo Brasil, sim. Mais uma vez, muito obrigado a todos os participantes dessa webinar. Que seja de muito proveito. A gente vai se encontrar. Todo o nosso conteúdo vai estar também na página do Jornal Popular, né? No YouTube do Jornal Popular, que vocês vão poder acessar. Então, muitíssimo obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Luiza Helena, leve um abraço de Goiás para todo o Grupo Magazine Luiza. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.